Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre alimentação saudável, exercício físico e antidiabéticos orais ou insulinas no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu te ajudo, através do conhecimento, a conviver melhor com diabetes. Eu sei bem aí quais são os seus desafios, afinal, eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Na live de 20 de hoje, eu vou responder a uma pergunta, que foi feita esses dias aí com relação às insulinas. Então, assim, aplicar insulina antes ou depois da refeição, isso vai ter diferença? Sim, tem diferença. Agora a gente vai entender em que momento que é talvez mais importante aplicar a insulina antes ou aplicar a insulina depois. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, nós que temos diabetes, a gente sabe que tem algum problema relacionado à insulina, ou que nem no meu caso tem diabetes tipo 1, não vai produzir uma quantidade de insulina suficiente aí no organismo, ou quem tem diabetes tipo 2, geralmente produz até a mais, porque o organismo não consegue utilizar aquela quantidade de insulina que está sendo produzida, então isso leva a distúrbios no metabolismo da glicose. Ótimo. Para quem tem diabetes, independente do tipo de diabetes, é diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes tipo LADA, e precisa usar insulina, é importantíssimo que você entenda que tipo de insulina que você está usando. É uma insulina de curta duração, quer dizer, é uma insulina rápida? É uma insulina regular? É uma insulina de ação intermediária? É uma insulina de longa duração? É uma insulina de muito longa duração? Porque todos esses tipos de insulina a gente tem no mercado. Todas elas são análogos de insulina humana. O que quer dizer isso? A insulina que o nosso corpo produz, ou essa insulina que é fabricada em laboratório e aplicada no nosso sistema através do subcutâneo, o organismo entende como sendo a mesma insulina. Então, isso não é problema nenhum em relação ao tratamento. O que é mais importante aí? Por isso que eu falo que o conhecimento salva. O conhecimento salva porque o primeiro passo, é importante a gente entender essa insulina que está sendo usada no meu tratamento. Que tipo de insulina que é? A partir do momento que eu aplicar, em que momento que ela vai começar a ir para o sangue ali e sinalizar nos tecidos para começar a tirar a glicose do sangue? Isso é importante. Essa insulina que eu estou usando, ela tem um pico de ação, quer dizer, eu vou aplicar, ela vai começar a fazer efeito, vai ter algum momento que ela vai aumentar bastante no sangue, depois ela vai diminuir de novo? Quanto tempo ela vai permanecer? De ação residual. Então, tudo isso é importante a gente que tem diabetes entender. Só que, ao mesmo tempo, para determinar, poxa, eu pego a insulina, aplico ela antes ou depois da refeição, o primeiro passo é entender que tipo de insulina a gente está tomando. E o segundo passo, é a gente entender como funciona o organismo de uma pessoa que não tem diabetes em relação à secreção de insulina. Isso é extremamente importante. Porque quando a gente está em repouso, não está aí fazendo movimento, não tá se exercitando, no seu dia a dia, a tendência natural é o nosso corpo ele ser naturalmente resistente à ação da insulina. E por que isso acontece? Você não vai tirar muita glicose do sangue e é através dessa glicose que está circulando no sangue que o nosso sistema nervoso central vai trabalhar. Então a gente tem que entender o seguinte, a glicose que a gente tem circulando no sangue, uma boa parte dela vai ser usada pelo nosso sistema nervoso, pelo nosso cérebro. O nosso cérebro ele não usa proteína, que vem lá os aminoácidos que estão circulando no sangue, ou mesmo aí a gordura, lá através dos triglicerídeos que estão circulando no sangue. O corpo não usa esses substratos como fonte de energia. Ele usa o quê? Glicose. Então, quando a gente não está se alimentando, e está em repouso, normalmente o nosso corpo ele tende a ficar mais resistente à ação da insulina, porque é importante que fique uma quantidade de glicose adequada no sangue para fazer com que o nosso sistema nervoso funcione, que é ele que vai controlar tudo na gente. Se a gente comparar o corpo humano com um computador, é o HD do computador. Quer dizer, é o hard disk ali, é ele que vai controlar todas as funções ali que a gente tem que fazer. Então, para o sistema nervoso funcionar de maneira adequada, precisa ter uma quantidade adequada de glicose. Ótimo. Como é que o corpo controla quando essa quantidade de glicose não está adequada? Normalmente, depois que a gente se alimenta, então, qualquer tipo de nutriente que a gente comer, se comer carboidrato, vai aumentar a concentração de glicose no sangue. Se comer proteína, também aumenta. Se comer gordura, também aumenta. Em proporções menores e dependendo do tempo aí que o nosso corpo demora para digerir esse alimento. Então o carboidrato começa a ser digerido
dependendo do tipo de carboidrato, que se consumir um carboidrato de alto índice glicêmico, ali, um carboidrato simples, não precisa de nenhuma ação química muito prolongada. Então você consome imediatamente e vai para o sangue. É isso que a gente usa normalmente para corrigir episódios de hipoglicemia. Então, estou com a glicemia muito baixa, tá? Então precisa aumentar logo. O que você vai fazer? Consumir um alimento de preferência líquido, que não precise ser digerido, ele vai demorar para ser absorvido, para que chegue logo no sangue essa glicose. E também existem os carboidratos que normalmente são mais complexos. Quer dizer, o que quer dizer isso? Ele tem um monte de molécula de glicose ali na estrutura, mas que uma parte vai começar a ser absorvida durante a mastigação, depois no estômago não é absorvido nada dessa glicose que a gente comeu, pelo ambiente ácido que vai estar ali o carboidrato, né, exposto, e depois no intestino é que vão acontecendo as reações químicas necessárias para separar essas moléculas de glicose, até que elas fiquem separadas, fiquem únicas, né, moléculas de glicose, para poder atravessar a membrana intestinal. A partir daí, como é que o corpo funciona para liberar a insulina? Né? Nós temos aí praticamente dois mecanismos de ação de liberação da insulina. Então, no corpo humano, o que a gente tem? A partir do momento que a gente come, vai ter uma grande secreção de insulina, ele vai ter um pico de secreção de insulina, que depois ele vai diminuindo e depois ele vai tendendo a aumentar ou a diminuir. Então, ele vai ao longo do período para buscar um controle. Como é que funciona esse mecanismo? A partir do momento que a gente consome o alimento com carboidrato, se é um carboidrato simples, por exemplo, o que vai acontecer com aquela pessoa que não tem diabetes? Ele consumiu lá, sei lá, comeu mel, que a gente sabe que tem aí, tem a glicose e tem a frutose, elas estão separadas no mel. Então a hora que você absorve, são 2 monossacarídeos, eles vão passar direto pelo sistema, já vai direto lá para o sangue, rapidão chegando no sangue. O que acontece com essa pessoa? Aumenta a concentração de glicose no sangue, só que a partir do momento que essas moléculas passaram pelo intestino, já começa a liberar sinais para o pâncreas para que ele libere insulina. Então o pâncreas libera uma quantidade maior de insulina, que é essa primeira curva que eu falei, vai ter um pico de liberação de insulina. E depois, se essa quantidade de mel que a pessoa comeu, ou qualquer outro alimento lá com carboidrato, ela começar a aumentar a glicemia. Aí chega uma informação para o sistema nervoso, que manda lá sinal para o pâncreas para ele produzir mais insulina. Então é assim que o sistema controla a glicemia, quer dizer, o organismo do ser humano controla assim. Agora, para a gente que tem diabetes, a gente tem um pequeno problema aí, que está relacionado exatamente à parte da insulina. Então, a partir do momento que você tem diabetes, começou a usar insulina, por que é importante a gente entender, né, que tipo de insulina que eu estou usando? Porque o nosso corpo não vai funcionar dessa maneira. Apesar do sistema nervoso funcionar de uma maneira, ele vai funcionar normalmente. Normalmente, o que eu quero dizer é, a hora que você está comendo lá um alimento que tem carboidrato, vai chegar esse carboidrato, vai atravessar a membrana intestinal, vai mandar esse sinal para o pâncreas, mas o pâncreas não vai conseguir produzir insulina. E aí a gente depende do quê? Da insulina que a gente aplicou. Então vai haver essa sinalização. E depois, conforme a glicemia vai aumentando, também vai chegando a sinalização lá para o sistema nervoso, ele vai mandando informação lá para o pâncreas, pedindo para produzir mais insulina, mas por a gente já ter o diagnóstico de diabetes, não vai produzir. E a gente compensa isso de que maneira? Através do tratamento medicamentoso. Então vai aplicar a insulina para poder compensar. Agora, a importância da gente entender a insulina. A insulina normalmente, que ela é as que a gente tem atualmente no mercado, essas que são de muito longa duração, quer dizer, vão durar mais do que 24 horas, elas vão ser aplicadas no subcutâneo, elas começam a fazer efeito mais ou menos depois de 1h30 que foi aplicada, e ela vai ter um platô, ela vai manter um valor, que vai ficar variando pouquinho, e tende a se manter assim durante o período que ela tem. Algumas com as que são de longa duração, né, até 24 horas, as que são de muito longa duração, acima desse período. Só que ela não tem um tempo, ela não vai aumentar e nem vai diminuir. Então, na hora que você comer qualquer coisa com carboidrato, o que vai acontecer? Você tem aquela quantidade adequada ali de insulina, chegou a glicose no sangue e ela não vai aumentar e nem vai diminuir, independente do que acontecer com o seu sangue. Se ele ficar com pouca glicose e fizer hipoglicemia, essa insulina vai continuar, porque você aplicou ela exogenamente. Ela já foi aplicada. E também, se aumentar e precisar aumentar essa dose, ela não aumenta. Então, o que é muito comum no tratamento do diabetes é a associação dos tipos de insulina. Então eu falei dessas insulinas de longa duração ou muito longa duração, que normalmente tem esse efeito que é um platô. Existem as insulinas de ação intermediária. Essas são insulinas que serão aplicadas a partir de umas 2 horas, mais ou menos que ela foi aplicada, ela começa a fazer efeito. E mais ou menos em torno de umas 8 horas ela vai ter um pico de ação máximo.
Por que eu falo de 8? Né? De repente você vai falar, professor, eu já ouvi falar que é de 6 a 10. É, realmente de 6 a 10, mas tirando um valor médio, quer dizer, a partir da hora que aplicou 6 horas ou 10 horas, 10 mais 6 são 16, né? Dividindo por 2 aí 8 horas. Então, normalmente a gente tem que esperar um pico de ação em torno de 8 horas depois que aplicou, como valor médio aí para a parte populacional. Depois cada um vai saber exatamente para você o que está acontecendo ao longo do tempo que você vai medindo a glicemia. Então, nessa situação que a gente tem que entender, você sabe que nesse momento, a partir do momento que você aplicou a insulina, depois de umas 8 horas você vai ter um pico de ação dela, quer dizer que ela vai aumentar bastante no seu sangue. Se você não comer nada, certamente você vai fazer um episódio de hipoglicemia. Então isso é importante a gente entender. Quando se usa as insulinas de ação regular, né? A de ação regular ela vai começar a fazer efeito em 1h30 depois que você aplicou. E ela vai ter um pico de ação mais ou menos entre 2 e 3 horas. Quer dizer, ela demora um pouco mais para fazer a ação, o pico de ação dela. Então, se você aplicar muito na hora que você vai comer, quer dizer, vai demorar 2, 3 horas para ela começar a fazer o pico de ação dela. Então, é algo que a gente precisa entender. Outra situação, as insulinas de ação rápida. Essas, de uma maneira geral, você aplica, depois de uns 15 minutos ela começa a fazer efeito e vai ter um pico de ação entre 1 e 2 horas. Ótimo, você já aprendeu isso, você já sabe que a insulina que você usa, como ela vai ser, que tipo de tempo de ação ela tem. Agora, a questão relacionada à nossa alimentação, daí que vem aquela questão relacionada a quanto a gente precisa monitorar a nossa glicemia. Né? Infelizmente, tem pessoas que medem a glicemia uma vez só no dia, lá quando acorda, mede, e depois não mede mais, quer dizer, isso é muito perigoso. Porque mesmo para quem não tem diabetes, é normal ter variação na glicemia. Então, o valor de glicemia ele sempre vai ficar entre 70 e 139. Ele vai ficar variando, sempre tendendo a ficar em torno de 100 mg por decilitro. E quem controla isso é o sistema nervoso. Agora, para a gente que tem diabetes, o que vai acontecer? Você vai comer lá, consumir alimento e a glicemia vai aumentar e você não sabe se a quantidade de insulina que você tinha está adequada ou não. Você pode fazer hipo, pode ficar com hiperglicemia durante várias horas e isso só vai atrapalhar aí o seu tratamento e a médio e longo prazo a sua qualidade de vida. Isso aí vai atrapalhar bastante a nossa qualidade de vida, porque ficar hiperglicêmico, a gente se sente cansado, se sente indisposto, e fazer hipoglicemia, quem já teve aqui sabe o que eu estou falando, é horrível, a gente fica lá tremendo, fica passando mal, ninguém quer isso. Então, de que maneira a gente controla isso aí? Medindo mais vezes a glicemia. E não é medir a qualquer momento, sem referência, a gente precisa de referência. Por exemplo, eu comi, eu sei que a insulina que eu apliquei, ela vai ter um pico de ação depois de 1 hora, entre 1 e 2 horas. Então o que eu faço? Entre 1 e 2 horas eu vou lá e meço a glicemia, para ver se aquela insulina que eu apliquei e a quantidade de alimento que eu ingeri, realmente a insulina ela fez a função dela, de trazer a glicemia para um padrão que já foi determinado aí com você e com o seu médico, que você vai ter depois no pós-prandial. Porque de primeiro momento, para quem não sabe aí quanto precisa estar a glicemia depois que a gente come, de primeiro momento é sempre valores menores do que 180 mg por decilitro. Isso é a primeira coisa. Sempre valor menor que 180 2 horas depois que você comeu. Ah, mas aí agora já estou conseguindo manter abaixo de 180. Ótimo, vai para um segundo momento, que a gente tentar manter a glicemia aí menor do que 160 mg por decilitro, depois de 2 horas que você comeu. E dali para frente é sempre tentar ter um valor fisiológico, que é o semelhante àquela pessoa que não tem diabetes. Quer dizer, quem não tem diabetes, quanto fica a glicemia depois que ele come? Valor menor do que 140. Então é a mesma coisa. Só que se você está com dificuldade, sempre fica acima de 200, 200 e pouco, de primeiro momento, foca em conseguir deixar abaixo de 180. E depois você vai ajustando o tratamento. Claro que o tratamento, hoje eu estou falando aqui, né, relacionado à insulina, mas você sabe que o tratamento envolve a alimentação, a insulina e também o exercício físico. Eu não conheço ninguém que a médio e longo prazo consegue manter um bom tratamento do diabetes, aí se não se apoiar aí nos 3 pilares. E também o principal, que é a educação em diabetes, que é o que a gente está fazendo aqui. Para você entender, trazer informação para você entender e através do conhecimento conviver melhor aí com o diabetes. Então assim, se você usa insulina, muitas vezes insulina de longa duração, insulina intermediária, essas insulinas, elas tanto faz você aplicar ela antes da refeição ou após a refeição, né? Porque ela vai começar a fazer efeito depois, como eu falei, né, 1h30, 2 horas que você aplicou. Então ela não vai ter influência da alimentação inicialmente.
Agora, as insulinas de curta duração, as insulinas rápidas, 15 minutos ela já começa a fazer efeito. Depois de 1 hora, entre 1 e 2 horas, ela vai ter um pico de ação, que é para justamente evitar que você fique hiperglicêmico depois que você se alimenta. Agora, faz diferença eu aplicar a insulina antes da refeição e depois da refeição? Porque aí a gente tem várias situações no nosso dia a dia. A principal delas, que é a mais comum, quem é adulto sabe mais ou menos o que você vai comer. Então você fala, eu vou comer tanto, eu posso aplicar a insulina já antes, eu sei aquela quantidade que eu vou comer e você vai respeitar aquilo. Com criança, a gente não sabe o que pode acontecer. A criança fala, eu tô com fome, tá bom, aí você coloca lá uma quantidade de comida, ele come metade. E fala, não quero mais. E aí você aplicou a insulina para aquele montão que ele ia comer. E ele comeu só metade. Aí os pais ficam desesperados, frente às mães, aí se desesperam porque falam, meu Deus, vai fazer hipo, e aí fica aquele desespero todo. Claro que a gente vai vai controlando, medindo a glicemia. Aí mede mais vezes, né? Mede depois de meia hora, 1 hora e meia, vai medindo para até, se for necessário, já começa a suplementar com algum carboidrato aí para evitar que ocorra aí uma hipoglicemia mesmo após se alimentar. Então, isso aí é a primeira situação. A segunda, o que eu acho que é mais frequente, é a que vai nortear ao nosso comportamento. Por exemplo, por que eu falo de medir a glicemia? Por que é tão importante a gente medir a nossa glicemia antes de se alimentar? Porque ela vai te dar um padrão, ela vai te trazer uma referência. Que referência? Se eu estou com uma glicemia mais próximo de 80 mg por decilitro, poxa, se eu aplicar a insulina agora, dependendo do tipo de alimento que eu for comer, que tenha talvez uma quantidade menor de carboidrato, por exemplo, estou comendo mais proteína, essa proteína vai demorar mais tempo para ser digerida. E o percentual da proteína que vai ser convertida em glicose vai demorar mais tempo para chegar no sangue também. Então, consequentemente, o risco de fazer hipoglicemia ele é maior. Então é sempre importante, e o inverso também é verdadeiro. Pô, eu tô indo comer agora, tô com 150 e pouco de glicemia, pô, qualquer coisa que eu comer 1 grão de arroz, vai lá para 180. Então, não é o momento de consumir aí uma grande quantidade de carboidrato. Então, essa é a primeira referência que a gente tem. Agora, com relação à insulina que vai ser aplicada, o que é importante a gente entender? Eu meço a glicemia antes da minha refeição. Pode medir até um pouco antes, não precisa medir exatamente, eu sentei agora para comer, agora eu vou medir. Não, mede um pouquinho antes. Pelo menos uma meia hora antes, para você saber mais ou menos o que é necessário fazer. Porque se naquele momento, de meia hora antes de você comer, já está dando lá 180, 190 de glicemia, precisa corrigir isso aí. Não adianta, senão você vai comer, vai ficar pior ainda, vai demorar mais tempo para corrigir. Então o que é importante fazer? Aplica a insulina o quanto antes. Faz a correção, já coloca a quantidade que você vai consumir de carboidrato, que é para no momento que você começar a se alimentar, essa glicemia já estar mais baixa e ter uma quantidade maior de insulina fazendo ação. Então, consequentemente, vai evitar que você fique muito distante aí de 180 após você se alimentar. Então, dessa maneira, são estratégias que a gente vai usando e é uma coisa muito dinâmica. Não dá para a gente colocar, é melhor aplicar antes. De primeiro momento todo mundo acha que é bom. Por quê? A hora que eu for comer já tem insulina fazendo efeito. Agora você está com 60 de glicemia, você está fazendo hipoglicemia. Aí você vai aplicar a insulina antes de comer? Você vai só tender a ficar mais tempo em hipoglicemia. Quer dizer, isso é horrível. Isso é ruim, foi o que eu falei. A ideia é trazer conhecimento para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Através do conhecimento, a gente conviva melhor com diabetes. Então, o importante é entender que tipo de insulina eu uso, que efeito que essa insulina tem e de que maneira eu vou aplicar a insulina. Não é regra aplicar antes ou aplicar depois. Vai depender desses fatores que eu estou falando. Criança, a gente não sabe exatamente quanto ele vai comer, então talvez seja importante. Se você sabe mais ou menos a quantidade que vai ser consumida, você pode até dividir essa dosagem em 2 momentos. Você pode, eu sei que eu vou comer mais ou menos 30 gramas de carboidrato, ótimo, sabe o que é 30? Então já vai lá, já compensa com 30 gramas de carboidrato. Aplica a quantidade de insulina adequada para aquela quantidade. Poxa, mas depois eu resolvi comer mais alguma coisa, comi lá, sei lá, mais 20 gramas, ótimo. Terminou de comer, aplica de novo para mais 20 gramas de carboidrato. Você vai ter 2 momentos de pico de ação da insulina, mas vai conseguir atenuar e diminuir esse risco de ficar fazendo hiperglicemia depois que você se alimenta. Então, quando a gente pergunta assim,
Ah, o que é melhor? É melhor aplicar antes ou depois? Levando em consideração que a tendência natural é você chegar com a glicemia mais alta na hora da refeição, é melhor aplicar antes. Mas se tiver com a glicemia muito baixa, é melhor aplicar depois. Então, tudo isso são situações muito dinâmicas do nosso corpo que a gente precisa entender para facilitar o nosso tratamento. Porque, infelizmente, muitas vezes as pessoas pegam essas informações como sendo regras, assim, não, eu tenho que aplicar antes. Tá, então aplica antes. O dia que você está com a glicemia 150 e aplicou antes, vai dar muito bom. O resultado vai ser ótimo. Depois da refeição, você certamente vai estar lá abaixo. 2 horas depois da refeição, vai estar abaixo de 180 miligramas por decilitro. Tá bom, é o que a gente quer. Agora, a gente pretende que fique mais tempo dentro do alvo. Quando a gente consegue ficar com a glicemia mais tempo dentro do alvo, acima de 70, abaixo de 180, sem ficar fazendo hipoglicemia, sem ficar fazendo hiperglicemia, você tem uma chance muito maior de ter a hemoglobina glicada menor do que 7% e tendo uma boa qualidade de vida. Porque às vezes algumas pessoas questionam isso, né? Falam, a pessoa tem hemoglobina glicada muito baixinha lá, 6%, 5,8% com diabetes, mas vive fazendo hipoglicemia. Sim, isso é ruim, isso não é algo bom. Como também não é bom ter 11% de hemoglobina glicada. Então o que a gente tenta? Através do conhecimento, vai ajustando, vai vendo para cada momento. O que a gente tem que entender é que nós temos um único hormônio que tira glicose de sangue, que é a insulina. Todos os outros hormônios, eles vão agir com as suas ações principais, mas como efeito secundário sempre tem um aumento na glicemia. Por isso que muitas pessoas insistem em afirmar que o diabetes dele é emocional. Não é que o diabetes é emocional, é qualquer ser humano em uma situação de doença, onde aumenta a liberação de um hormônio que chama cortisol, ele vai trabalhar diminuindo essa inflamação, né, do corpo, a parte vai ajudar a melhorar da doença, mas ao mesmo tempo ele aumenta a quantidade de glicose no sangue. O hormônio do crescimento, que é um desafio que a gente tem muitas vezes com os jovens, né, com os adolescentes, que é uma época onde tem bastante GH circulando no corpo. Então, consequentemente, tem aí uma tendência a ter mais glicose chegando no sangue. Porque aquele hormônio está em maior quantidade. E aí o que se precisa fazer? Ajustar as dosagens de insulina, tanto a basal como também essa proporção do quanto de carboidrato vai ser ingerido e o quanto de insulina precisa ser aplicado. Então, cada fase da nossa vida, a gente tem aí situações que precisam ser adequadas à dosagem de insulina. E na nossa prática do dia a dia, o que a gente faz? Com relação à insulina de ação de curta duração, aí, seja ela rápida ou regular, a hora que você vai comer um pouco antes, já mede a sua glicemia, se está um pouco mais baixa, você pode aplicar mais próximo da refeição, ou no momento que você for sentar para comer, já aplica a insulina e come, para evitar que faça hipoglicemia, mas se tiver um valor mais alto, aplica antes dessa insulina. Já faz a compensação, compensa, já põe uma dose a mais para compensar aquele valor e depois coloca também uma quantidade adequada de acordo com o tipo de nutriente que você vai comer. Porque isso aí também é um outro desafio que a gente tem, né? Muito se fala em contagem de carboidrato e, infelizmente, as pessoas entendem que eu só preciso contar o carboidrato da refeição. E isso é um erro. Porque o carboidrato que a gente comer, independente se é um carboidrato simples, é um carboidrato complexo, no máximo em 2 horas ele vai ser absorvido pelo nosso sistema, quer dizer, essa glicose já vai estar no sangue. E 100% do que você comeu vai estar na forma de glicose do sangue. Quando a gente consome alimentos que contêm proteína, de 30% a 60% dessa proteína que a gente comeu, os aminoácidos serão convertidos em glicose e vai também aumentar a glicemia. Só que vai demorar mais tempo, porque a proteína para ser digerida, ela demora aí mais ou menos de 3 a 4 horas. Então, se você come bastante proteína, não adianta você medir a glicemia depois de 2 horas. Depois de 2 horas vai estar ótimo. Ainda nem terminou o processo de digestão da proteína. E aí vai ter a absorção dos aminoácidos, só aí que eles vão chegar no sistema. Então precisa medir a glicemia um pouco depois. Porque caso contrário, o que a gente vê muitas vezes acontecer? As pessoas relatam isso, falam, poxa, eu comi, medi lá 2 horas, nossa, estava super bem, estava ótimo. Só que depois eu percebi que eu não me senti legal, comecei a sentir um pouco mais de sede, fui lá medir, nossa, estava 200 e não sei quanto.
por conta de não ter feito essa relação da insulina que está sendo aplicada com relação ao alimento que você está consumindo. Então, isso também é importante quando a gente leva em consideração. Eu vou aplicar insulina antes ou depois da refeição? Se você vai consumir carboidrato e a sua glicemia está mais alta, aplica antes, de preferência bem antes, um pouco antes, né? 30 minutos antes, 40 minutos antes de comer. Agora, se a sua glicemia está mais baixa, pode aplicar uns 15 minutos antes, ou muitas vezes na hora que você for comer. Se estiver fazendo hipoglicemia, pode comer e aplicar depois. Então, para cada momento, a gente vai ter uma atitude diferente. Mas sempre lembrando, levando em consideração o tipo de alimento que eu estou consumindo. Eu esqueci de falar que a gordura também, gordura que a gente come, também 10% mais ou menos dela vai ser convertida em glicose. Então, quer dizer, vai aumentar lá a glicose. Só que a gordura demora, às vezes, 5 horas, 4, 5 horas para fazer a digestão. Então, você vai comer agora, mede depois de 2 horas, vai estar normal a glicemia, só que depois essa gordura vai chegar bem mais tarde lá e vai fazer você ficar hiperglicêmico. Por isso que é tão difícil, né? São alimentos que desafiam bastante a gente, né, que tem diabetes e usa insulina aí para fazer a proporção do quanto está consumindo de nutriente e o quanto de insulina vai ser aplicado, de acordo com o nutriente que tem no alimento. Os 2 alimentos mais desafiadores aí é a pizza, né? Porque a pizza lá tem carboidrato, tem proteína e tem gordura. Tem os 3 nutrientes, macronutrientes. E também a lasanha também tem a mesma característica. Então são situações, são alimentos que muitas vezes você precisa fracionar suas doses da insulina, né? Fazer mais aplicações, mesmo depois da refeição. Então, para compensar o carboidrato, aplicou lá antes da refeição. Para compensar a proteína, aplicar lá mais ou menos depois de 1 hora que comeu, 1 hora e meia que comeu, vai lá e aplica a insulina também para a proteína. Né? Para a gordura, mais lá para o final. Então, são situações que... E de que maneira? A gente sempre faz isso aí? Não, você vai medindo a glicemia e vai vendo mais ou menos o que está acontecendo. Poxa, ela está tendendo a subir. Então, eu sei que está subindo por conta agora da proteína que está chegando. Então, já aumenta um pouquinho, já faz uma nova aplicação de insulina para poder compensar isso. Então, são situações que são muito dinâmicas no nosso corpo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas situações de ter para nós, né, como verdade, que eu uso a insulina, não, vai aplicar a insulina antes ou depois da refeição? É claro que é antes, é claro não, se você estiver fazendo hipo e fizer isso, você vai ficar fazendo hipoglicemia mais tempo, então não é tão interessante. É importante que a gente tenha conhecimento e coloque o que a gente aprende na nossa prática diária, tá bom? Então, essa foi a informação que eu quis trazer hoje para você nessa live D20 com relação à insulina. Então, se é insulina de ação intermediária, de longa duração ou muito longa duração, isso aí não vai influenciar em relação a aplicar antes ou depois da alimentação, porque ela vai começar a fazer efeito só 1 hora e meia, 2 horas depois que ela foi aplicada, então não vai influenciar em nada. E mesmo porque a insulina de ação intermediária e a de ação intermediária ainda ela tem um pico de ação que vai acontecer depois de umas 4 horas lá que você come, 4 não, né? Umas 8 horas que foi aplicado. Então é uma situação que a gente tem que ficar um pouco mais atento, mas as de longa duração e muito longa duração elas vão formar um platô, independente se sua glicemia aumentar ou diminuir, ela vai continuar sempre na mesma quantidade. Então não tem problema. As insulinas que mais vão impactar em serem aplicadas antes ou depois da refeição são as insulinas rápidas. E essas insulinas, então, você pode aplicar aí, a dica que eu trouxe aí para vocês, né? De acordo, mede a glicemia e vê lá se é necessário ser aplicada antes ou depois. Claro que, de uma maneira lógica, se você aplicar antes, na hora que você for comer, vai ter mais insulina fazendo efeito. Se você aplicar depois, vai chegar aquele monte de carboidrato que você comeu lá durante a refeição e a insulina ainda nem começou a fazer efeito. Então, é essa relação que você tem que fazer e não esquecer que quando a gente fala da contagem, né, popularmente ficou conhecido assim como contagem de carboidrato, mas hoje a gente sabe que os macronutrientes de uma maneira geral, tanto os carboidratos como as proteínas e as gorduras que são consumidas na nossa alimentação, uma parte desses só o carboidrato vai ser 100%, mas a proteína e a gordura também, uma parcela dessa quantidade também vai ser convertida em glicose. E com tempos diferentes do que 2 horas após a refeição, que esse aí é o tempo máximo de digestão e absorção do carboidrato. Para a proteína e para a gordura, a gente vai ter aí períodos maiores, então por isso a importância da monitorização.
né, acompanhar ou pelo sensor ou mesmo pelo glicosímetro para sim tomar aí a providência que seja necessária, tá bom? Então, muito obrigado a você que me acompanhou até agora nessa live D20 e lembre-se que o conhecimento salva. Então, um abraço, né? E lembre-se também, né, que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!